A paz do Senhor a todos meus amados irmãos e a todos meus queridos amigos do YouTube. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da madrugada. E na nossa oração de hoje, nós vamos fazer a reflexão no livro de Atos dos Apóstolos. E você esteja ligado aí, queridos, nestas reflexões. E você quer ouvir as outras anteriores? Então, na descrição aí do vídeo tem. E no final desse vídeo também na grade tem as outras reflexões. E nós começamos desde o início do livro e já estamos no capítulo 4. Peço a vocês que já vão dando aí o seu like, a sua curtição, para não correr o risco de esquecer. Então, vamos agora ouvir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 23 ao 31. O título é A Igreja em Oração. Versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oh, glória! Vocês ouviram aí, queridos? Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Vocês estão lembrados que na leitura que fizemos anteriormente, Pedro e João haviam sido presos porque curaram aquele coxo. E aí eles levaram eles no sinédrio e ficaram fazendo os interrogatórios, como já estava no final do dia, e eles queriam continuar com os interrogatórios, deixaram eles presos a noite toda. Aí quando foi no dia seguinte, estou aqui revisando, né? O que nós vimos na leitura anterior. Quando foi no dia seguinte, eles soltaram eles, mas haviam combinado, as autoridades, de falar para eles não falar mais do nome desse Jesus, de proibi-los de falar do nome de Jesus. Aí eles foram lá conversar com eles e já disseram para eles não fazerem aquilo, que eles podiam estar livres, mas não podiam falar mais do Jesus.
Aí Pedro reagiu na hora e falou: nunca que eu vou deixar de obedecer a Deus para obedecer a homens. Em outras palavras, Pedro quis dizer isso. E ele disse que não iria deixar de falar dos feitos maravilhosos do Senhor que estava fazendo no meio do seu povo, que ele iria continuar a falar assim. E o coxo ali com eles. E eles estavam admirados de ver aquela ousadia dos apóstolos, porque os apóstolos estavam falando com uma influência muito boa. Então, a multidão toda ali a favor dos apóstolos. Aí eles não tiveram outra saída. Eles tiveram que liberar eles. E quando liberaram, eles voltaram para onde estavam os irmãos. Quem sabe não era lá no cenáculo, onde eles tinham recebido o Espírito Santo. Só sei que quando ele chegou lá, onde os irmãos ficavam em oração, ele chegando, Pedro e João começaram a contar para os irmãos tudo o que aconteceu. Inclusive contaram o procedimento das autoridades, que estavam proibindo eles de fazerem o trabalho e que eles reagiram. Aí tudo que contou ali naquele momento, eles estavam contando como um testemunho das maravilhas que Deus havia feito para protegê-los e defendê-los das mãos dos carrascos. Olha o que diz o versículo 23. E depois que eles procuraram os irmãos e contaram todas as coisas que havia acontecido e o que as autoridades haviam dito, olha que aqui, amados, até os principais sacerdotes. Os sacerdotes não é a serviço do Senhor, não é a serviço do reino de Deus. E por que eles estão aqui reagindo contra? Para vocês verem, queridos, que até os religiosos reagem contra aqueles que estão fazendo a diferença aqui na terra. Por isso que existe muitas críticas nas igrejas, umas contra as outras. Aquelas que produzem mais frutos são mais bombardeadas e são mais criticadas. E as autoridades, elas dão mais pancadas naquelas que realmente são manifestado o poder do Espírito Santo e que faz o bem à comunidade. Olha que as autoridades aqui estavam era contra, o sacerdote principalmente, mas não era só os sacerdotes não, tinham outros anciões e outros mais. E aí Pedro foi e contou tudo isso para os irmãos. E daí os irmãos, eles se levantaram unânimes em oração e começaram a aclamar diante do Senhor e falando para Deus que o que havia acontecido na época de Davi, por intermédio do Espírito Santo, o que foi que Davi falou. Aí quando diz aqui, porque se enfureceram os gentios, está aqui, eles estavam falando na oração, citando partes da Bíblia. Eles estavam citando partes da Bíblia, do qual aconteceu com Davi, quando diz, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginavam coisas vãs. Eles estavam aqui referindo o que Davi tinha escrito. Por isso que ele disse, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Foi o que Deus falou através de Davi. Estas palavras que eles haviam pronunciados na oração. Quando ele disse também, no versículo 26, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. São palavras encontradas no Salmo 2, do versículo 1 ao 2.
E aí eles disseram que Davi havia pronunciado esta palavra, e esse ungido aqui que Davi estava se referindo era de Jesus Cristo, mesmo Jesus Cristo não tendo vindo na época de Davi, mas Davi mesmo já havia dito em profecias sobre o ungido de Deus, e é justamente nesse fato que eles estão relatando aqui. E depois eles continuaram a oração quando disseram: porque verdadeiramente aqui já são eles falando nas suas próprias palavras, não é eles repetindo o que Davi havia dito. Aqui já é eles mesmos dizendo para o Senhor diante do que estava acontecendo com eles, que havia se ajuntado naquela cidade as autoridades contra, olha o que eles disseram, o teu santo servo Jesus. Olha que lindos. O teu santo servo Jesus. Aqui não está santo com letra maiúscula, porque eles estão falando com Deus, autoridade acima de Jesus. Mas eles estão dizendo aqui que as autoridades se levantaram contra eles, os apóstolos, por causa do que eles estavam fazendo. Automaticamente já eram reagindo contra Jesus. E aí eles falaram que Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, que haviam matado, a propósito do que Deus havia determinado. E depois diz, eles falando, aqui, veja bem, primeiro eles falaram do que Davi disse, profecia a respeito de Jesus. Depois eles falaram o que eles fizeram com Jesus, o que havia acontecido com Jesus. Agora, tudo isso na oração. Agora eles estão falando o que eles, as autoridades, estão fazendo com eles. Então eles estão pedindo a Deus o refúgio. Quando fala, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez da tua palavra. Aqui já é pedindo para eles, para que Deus olhasse para as ameaças que as autoridades estavam fazendo com eles, caso eles pronunciassem ou pregassem este Jesus. Aí eles falaram para Deus olhar para aquelas ameaças que estavam servindo de impedimento deles proclamarem o evangelho. E depois eles disseram que era para Deus dar a eles mais intrepidez, autoridade do Espírito Santo. Olha que ele fala aqui, ó. Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Olha só. Deus já estava usando ele com intrepidez mesmo e com autoridade e ousadia do Espírito Santo. E eles estavam pedindo mais ainda. E é isso que Deus quer de nós. Se você tem vontade de ler a palavra e entender, porque tem muitas pessoas que sabem ler, mas não conseguem ler e entender o que a mensagem quer dizer, porque a Bíblia não é uma leitura como um livro qualquer, mas é uma leitura espiritual, que até um analfabeto aprende a ler e ainda consegue entender. Pessoas que são iletradas, pessoas que têm pouca leitura, também conseguem entender. E muitas pessoas que são cultas, bem conhecedoras, lê e não consegue. Por quê?
porque a leitura não é feita somente mediante a capacidade e a inteligência humana. Tudo bem que Deus usa essa parte também, mas é feita mediante o Espírito Santo na vida das pessoas. E aqueles apóstolos, eles eram movidos e usados pelo poder do Espírito Santo. Por esta razão, eles pregavam com intrepidez, eles falavam da palavra, que eles nem sabiam ler direito, mas já sabiam da palavra. E falavam ali com ousadia, mas eles também não deixavam de, quando estarem juntos, clamarem o Espírito Santo para descerem sobre eles. Porque o Espírito Santo descendo sobre a vida da pessoa é diferente. Até a oração da pessoa faz a diferença. E olha que aqui no final ele disse: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Ou seja, enquanto eles estavam estendendo as mãos para fazer o bem, em nome de Jesus, eles pediram que Deus derramasse sobre eles o Espírito Santo e que, ao mesmo tempo, olhasse para as ameaças que eles também recebiam, as ameaças que vinham contra, como diz o apóstolo Valdemiro, as pancadas. Só que para eles ali era muito mais do que pancadas, era ameaça de morte mesmo. Nós vamos ver o que foi que aconteceu com os apóstolos, porque nós vamos dar seguimento, se Deus quiser. Mas essa leitura, queridos, ela é muito forte, ela nos enche muito da presença, porque a gente vê os relatos, os fatos, assim, a gente vê com a nossa visão espiritual, mediante o que a gente lê, o que aqueles apóstolos passaram naquele momento e o quanto Deus foi fiel com eles em derramar o poder do seu Espírito Santo sobre eles. E olha o que diz o versículo 31. Depois que eles oraram, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vocês viram aí naquele momento que eles fizeram aquela oração, uma oração tão poderosa que o lugar tremeu e desceu ali o poder do Espírito Santo sobre aquele lugar e eles receberam mais unção, mais autoridades, mais intrepidez do Espírito Santo sobre a vida deles, e aí que eles anunciaram mesmo a palavra do Senhor. Aí foi que eles não pararam mais. Queridos, nós também temos esse direito, esta liberdade, este acesso de recebermos o Espírito Santo em nossas vidas. Este mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos, que usou ele para pregar a palavra de Deus, para clamar, para operar os sinais. É o mesmo Espírito Santo que hoje desce sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos servos de Deus. Por isso que nós não devemos também deixar de clamar para que o Espírito Santo se manifeste através da nossa vida, para podermos fazer a diferença, até mesmo na nossa oração. Quando o Espírito Santo ele desce na vida de alguém, se manifesta na vida de alguém, qualquer oração que aquela pessoa faz já sobe direto para o céu e o resultado desce e os milagres acontecem. Foi assim que aconteceu com os apóstolos e é assim que acontece hoje na vida de muitos que têm essa liberdade, essa autoridade, essa ousadia do Espírito Santo na sua vida. Então, é nesta intenção que nós vamos agora clamar para que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida de cada um de nós. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Pai, eu te peço, Senhor,
Que em nome do Senhor Jesus, que tu venha derramar do teu Espírito, que tu venha derramar da unção do teu poder, Senhor. E assim como o teu Espírito Santo se manifestou através dos teus apóstolos, Pai, que ele desceu com fervor e usou eles com autoridade e tepidez do teu Espírito Santo. Eu te peço para que tu venha derramar do poder do teu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a vida de todos estes que nos ouvem e sobre a vida de todos aqueles que sentem este desejo, Senhor, de ter o teu Espírito Santo nas suas vidas para fazer a diferença, de ter o teu Espírito Santo na sua vida para fazer a tua obra, de ter o Espírito Santo na sua vida para serem a luz que brilha nas trevas. Derrama, Senhor, sobre todos nós do teu Espírito Santo e age na nossa mente, no nosso sentido. Age, Senhor. Dai-nos visão espiritual, meu Deus. Dai-nos o conhecimento da tua palavra e dai-nos autoridade para que possamos, Senhor, ser ouvido por ti, para que as nossas orações cheguem até os céus e assim o teu nome ser glorificado na vida de cada um de nós. É o que eu te peço, meu Deus, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, receba aí a presença do Espírito Santo na sua vida e toma posse dessa bênção em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.